Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar também aqui o presidente do Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional, dar-lhe as boas-vindas aqui à nossa subcomissão para a reinserção social e assuntos prisionais. E, antes de passar a palavra aqui às senhoras e senhores deputados, tentar explicar um pouco como é que funciona a grelha de audições que foi aprovada para a sua presença cá na Assembleia. Nós, neste momento, houve aqui um requerimento da autoria do Grupo Parlamentar do PCP para a realização de audições sobre a situação vivida no sistema prisional e da reinserção social, requerimento este houve um conjunto de entidades, que é o caso do Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional, que foram aditados no seguimento de requerimentos orais que foram feitos. Neste caso, a vossa presença aqui deve-se a um requerimento oral que foi feito por parte do Grupo Parlamentar do PSD. E é por essa razão que eu darei primeiro a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, com um tempo de 5 minutos, para explicar a razão da solicitação da vossa presença cá. Depois passarei a passar da palavra para uma intervenção inicial de 10 minutos, a que se seguirá uma ronda única de perguntas das senhoras e senhores deputados, com 4 minutos, e depois terá uma intervenção final de 10 minutos para poder responder às questões que foram colocadas pelas senhoras e senhores deputados. Feito este esclarecimento inicial, então passaria a palavra ao Sr. Deputado Carneiro para explicar o requerimento que foi aqui apresentado de forma oral para a audição do Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Representante do Sindicato e os Srs. Deputados. Esta questão que hoje estamos aqui a discutir é algo que para nós reveste-se de muita importância e normalmente é olhado como um parente menor dos problemas que o Estado enfrenta. Hoje nós estamos a assistir, por exemplo, a toda a questão negocial que está a decorrer com a questão dos professores, mas quando falamos dos guardas profissionais, dos guardas prisionais, muitas das vezes ficam esquecidos e não merecem a atenção devida por parte da tutela e do Governo. E, portanto, há aqui questões que são recorrentes, há questões que têm sido trazidas ao Parlamento e que, inclusivamente, têm sido questionadas à Sra. Ministra, mas que nós gostávamos de fazer um ponto de situação precisamente relacionado com a questão do Estatuto, a questão do sistema de avaliação, a falta de quadros, as questões salariais, as condições dos estabelecimentos prisionais em termos de infraestruturas, que depois ligam com as condenações que Portugal, enfim, já mereceu por parte do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, relativamente às condições dos próprios reclusos, e depois também há necessidade do reforço das contratações. Portanto, são alguns tópicos que provavelmente iremos desenvolver ao longo da audição, mas que merecem a nossa preocupação e por isso é que achamos que o vosso contributo, que tem o olhar de dentro do funcionamento do sistema e das dificuldades que encontram, é fundamental para, no conjunto desta audição, com todas aquelas que estamos a fazer com outras entidades, possamos ter aqui um olhar mais atual daquilo que estamos a enfrentar. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Então passaria a palavra ao Sr. Presidente do Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional para a sua intervenção inicial de 10 minutos. Obrigada. Muito boa tarde a todos. Desde já quero agradecer o convite que foi feito para debatermos mais uma vez este assunto que ainda há pouco tempo cá tivemos para fazer exatamente a mesma coisa. O resultado prático foi muito nulo. Portanto, a pergunta que se faz, aliás, eu não me vou demorar muito tempo porque os outros dois sindicatos já cá tiveram e já expuseram isto, para tentarmos a repetir os assuntos, pronto. E, portanto, eu vou ser o mais incisivo possível no que realmente são as preocupações do Corpo da Guarda Prisional. A pergunta que se tem que pôr é: o que é que realmente a tutela e o país querem para os serviços prisionais e para a reinserção social? Porque realmente a tutela, eu não falo só deste governo, dos outros anteriores, portanto eu entrei para os serviços em 95 e a partir de 98
começou a verificar-se que houve um desinvestimento nos serviços prisionais. A tutela quer o melhor dos mundos, isto é, e isto é um termo que gosto muito de usar quando estou em negociações com os sindicatos, quer fazer omeletes sem ovos, isto é, quer fazer a reinserção, mas sem condições para fazer. E essas condições são a falta de meios humanos, não só no Corpo de Guardas, mas todo o quadro civil que abrange direta e indiretamente os serviços prisionais e a reinserção social está muito abaixo dos níveis exigidos. Eu vou dar só um exemplo. Os enfermeiros que trabalham, e estamos a falar numa questão operacional, os enfermeiros que trabalham nos serviços dentro dos estabelecimentos prisionais por volta das 7 horas abandonam, isto é, saem de serviço, porque os contratos estão feitos assim, e o que é que acontece? A partir das 8 horas, se um recluso se queixar de uma dor de cabeça, nós temos que enviar o recluso para o hospital, desfalcando por completo os estabelecimentos. Estamos a falar de estabelecimentos, e vou falar de uma central, já para não falar nas regionais, que têm 4, 5 guardas à noite, mas num estabelecimento central com 800 homens, se mandarmos um indivíduo para o hospital e se já lá tivermos outro internado, que é a realidade da Grande Lisboa e do Grande Porto, portanto, os estabelecimentos estão sistematicamente a fazer, portanto, a custódia a reclusos, mesmo de outros EPs. Se enviarmos um com outro que já lá se encontra, estamos a falar de um estabelecimento com 800, por exemplo, 800 reclusos e ficamos com 4 guardas dentro do estabelecimento prisional. Agora, se tivermos que abrir uma camarata em que lá estão 6, eu gostava que me explicassem como é que, onde é que está a maioria do rácio que é exigido para fazer a abertura de uma camarata à noite. Portanto, as coisas só não acontecem porque os reclusos não querem. Não é porque o sistema não deixa. Os reclusos é que não querem fazer confusão, porque se quiserem, eles sabem perfeitamente que estão em maioria, eles têm 24 horas para estudar como se faz ou como poderiam fazer e, portanto, basicamente, no dia em que eles quiserem fazer alguma coisa, o sistema está de tal maneira desfalcado que não tem condições para fazer face a uma situação mais complicada, como ainda aconteceu há pouco tempo na Polícia Judiciária. A falta de meios humanos, à falta de meios humanos podemos acrescentar a falta de material, portanto, temos viaturas com 20 anos, aconteceu o caricato a um colega meu destes dias à porta de um hospital, quando abriu a porta de correr da viatura celular, a porta caiu, só não caiu para cima dele porque não calhou, mas são viaturas com buracos, circulam, em que chove lá dentro, se passarem dentro de uma poça de água um pouco mais funda, a água entra para dentro das viaturas, são viaturas em que a segurança, são viaturas com um peso considerável, a segurança são viaturas que se forem perseguidas por outro carro, vai ser difícil aos elementos que estão nessa viatura resolver essa situação, e eu não me prolongo muito mais, que é para não dar ideias. As infraestruturas estão completamente degradadas, não como se viu em Ponta Delgada, mas não foi só em Ponta Delgada. Portanto, fala-se muito de Ponta Delgada, mas se visitarmos as regionais, e convinha visitar, o ideal seria visitar sem aviso, que era para não acontecer o reforço espontâneo e milagroso de elementos do Corpo da Guarda nesses EPs, veriam que realmente não há condições humanas para que os reclusos e os profissionais que lá trabalham, não só do Corpo de Guardas, façam o seu serviço da melhor forma. Poderá haver aqui a questão do rácio que tanto se defende em relação à União Europeia. Nós não podemos comparar os estabelecimentos prisionais portugueses que atualmente estão, a esmagadora maioria deles, aos estabelecimentos prisionais da União Europeia, em que o contacto entre o profissional e o recluso é quase mínimo. Isto é, podemos fazer um rácio. Se realmente isso acontecesse, o rácio estaria correto. O que acontece é que nós temos, na esmagadora maioria, como já disse, estabelecimentos prisionais em que
temos muitos postos para preencher. Isto é, a segurança do estabelecimento requer um conjunto muito elevado de guardas. O que acontece é que, não havendo guardas para preencher esses postos, nós estamos a desfalcar a segurança do próprio EP. Portanto, o rácio devia ser feito guarda, número de postos a preencher, e não guardas versus reclusos ou o número de reclusos. Isso é uma situação que é errada e tem levado a que não haja um investimento, ou não houvesse, na altura em que ainda havia pessoas que queriam vir para as forças de segurança, realmente um reforço dos elementos. Eu vi aqui falar em números, que do ano passado para este ano subimos cerca de 100 elementos. Eu não vejo, poderá acontecer, mas na prática, quem trabalha na prática, nós não temos guardas para trabalhar. E realmente as forças de segurança, e agora vou falar aqui um pouco na parte geral das forças de segurança, estão esquecidas. Foram esquecidas durante muito tempo e agora é uma profissão non grata para quem quer realmente ingressar na força de segurança. Eu, quando entrei em 95, entramos 600 homens, concorreram 20 mil. Hoje abrimos um concurso para 150 e a última informação que eu tenho é que possivelmente nem 120 irão concorrer, irão entrar no curso. Como é que poderíamos combater isto? Realmente a parte salarial é muito importante, tem que realmente valer a pena para quem vem fazer turnos, arriscar a vida, mas também, e uma coisa que se passa, que é transversal também às forças, é as forças de segurança não se sentem protegidas por quem as devia proteger. Nós protegemos o cidadão, mas quem protege as forças de segurança não as protege como deve ser. Portanto, é urgente alterar a lei de forma a que as agressões aos elementos das forças de segurança tenham outra moldura penal, uma moldura penal que faça pensar duas vezes quem tente fazer, quem quer ou tenta agredir um agente de autoridade, porque senão vamos fazer com que, além de não termos homens, a desmotivação começa a ser cada vez maior e depois uma pessoa sai de casa para trabalhar, sujeita a ser agredido e sabendo que vai ser agredido e que isso não vai dar em nada, é realmente bastante complicado para quem realmente quer ingressar neste tipo de profissão. Os guardas sentem-se desmotivados por várias razões. É a parte financeira, é o estatuto, que não está completo, faltam praticamente os regulamentos todos a aprovar, é o CIADAP, é um sistema de avaliação que realmente não permeia a meritocracia, mas outro tipo de situações que dificultam o dia-a-dia, porque realmente uma pessoa quer trabalhar e depois vê-se obrigada a cumprir ordens, e se nós não cumprirmos vai haver alguém que vai cumpri-lo, mesmo que sabendo que é errado, só para poder dar um pouco de graxa, e realmente são situações que fazem com que o Corpo de Guardas, além disso, as promoções, portanto, é um bolo. As promoções do Corpo de Guardas, temos mais de 300 homens que estão à espera há mais de 20 anos para serem promovidos. Há mais de 20 anos. Eu tenho a impressão que isto é inédito em qualquer força. Nas forças todas, eu não vi onde pudesse acontecer isto. Há mais de 20 anos que estão para ser promovidos a guardas principais, para abrir um concurso com que eles sequer possam concorrer e progredir na carreira. Não há concursos para chefes, desde 2003 ou 2004, se não estou em erro, o que faz com que tenhamos guardas principais a exercer essa função. Voltamos ao tempo de 1995, portanto, quisemos evoluir, neste momento estamos a regredir mais uma vez. Os guardas fazem o que podem, os guardas principais fazem o que podem para colmatar essa falha do sistema, mas é bastante complicado. Portanto, um guarda principal está a dar ordens a outro colega exatamente com o mesmo posto, ou muitas vezes guardas mais velhos que ele.
Portanto, é uma situação que não deveria acontecer. O Corpo de Guarda está a envelhecer. Dentro de 5 anos, pelas contas que foram feitas, mais de 1000 guardas estarão em condições de se reformar. Portanto, temos 1100, deveríamos ser perto de 5000. Se dos 1100 se reformarem 1000, portanto, é um quarto da corporação. Portanto, se fossem 1000 em 14.000, como tem a PSP, a moça era uma. Agora, 1000 em 4000 é um quarto, é o quarto do contingente, vai para a reforma. Portanto, eu não sei ao certo, eu quando comecei esta intervenção, eu disse que não sabia ao certo o que é que a tutela queria para o Corpo de Guardas e para os serviços prisionais, mas realmente algo de bom não pode ser, porque nós não vemos investimento há muitos anos e não vemos vontade política para resolver esta situação. Aqui a doutora Marta Temido disse numa das suas intervenções que o exercício profissional de um guarda prisional é fundamental para a paz social. Eu concordo exatamente consigo. Para nos deixarem trabalhar, tem que nos dar condições para isso. Nós queremos servir Portugal, nós queremos servir os portugueses, somos uma força uniformizada e, portanto, temos muito orgulho naquilo que fazemos, mas tem que nos dar condições para nós trabalharmos e fazermos o nosso trabalho da melhor forma possível. Muito obrigado. Muito obrigada. Vamos então dar início à ronda de questões a serem colocadas para as senhoras e senhores deputados. Da parte do Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Francisco Oliveira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, congratular o Sr. Presidente do Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional, o Sr. Júlio Rebelo, e muito obrigado por ter vindo. E, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, apresentar, de facto, a nossa perspectiva de que nem tudo está feito e muita coisa há por fazer. E, portanto, temos essa perfeita e total consciência. E, nesse sentido, eu gostaria de dividir a intervenção em duas situações. Naquilo que foi feito, que pode estar um bocadinho aquém do que são as reivindicações, mas é importante também ter uma noção de que alguma coisa tem sido feito. Desde que tomou posse o novo Governo, há de facto aqui algumas medidas, nomeadamente uma delas relativamente ao edificado, que tem a ver com o encerramento gradual do EP de Lisboa, que efetivamente está a ser tomado em conta. O Ministério da Justiça também foi autorizado a utilizar cerca de 19 milhões e meio de euros para a remodelação geral de pavilhões prisionais nos estabelecimentos prisionais de Alcoentre, Linhó e Sintra, e a reparação do pavilhão P3 e a construção de um outro pavilhão semelhante no estabelecimento de Tires. Há a requalificação do Reduto Norte também do estabelecimento prisional de Caxias. E depois, relativamente ao reforço dos efetivos da Guarda Prisional, acabou por referir que, efetivamente, havia um concurso de 150, que foi reduzido, ou será eventualmente reduzido para 120, mas em 2022 entraram cerca de 136 novos guardas e, portanto, foi aberto também um recrutamento de 40 elementos para o GISP, Grupo de Intervenção de Segurança Prisional. Também temos aqui consciência de que a atualização do subsídio de risco passou de 31,98 para 100 euros, não era o pretendido, mas é já alguma coisa relativamente à aproximação daquilo que se pretendia, e relativamente aos recursos humanos há aqui uma série de outras situações que seriam importantes também referir. Mas no que diz respeito ao Sindicato Independente, nesta legislatura, como o Sr. Presidente referiu, na verdade não fizeram grandes reivindicações, tendo em consideração que os dois sindicatos ou as duas entidades que já ouvimos já as fizeram e, por isso mesmo, não terem solicitado também qualquer reunião ao Sr. Secretário de Estado. E as reivindicações que provêm do corpo da Guarda Prisional são essencialmente duas reivindicações. A aprovação do diploma relativo à avaliação de desempenho do corpo da Guarda Prisional e a concretização das promoções.
Ora, o MJ, o Ministério da Justiça, reconhece a justeza dessas mesmas e já preparou o projeto de diploma relativo à avaliação de desempenho, que foi entregue no Gabinete do Secretário de Estado do Orçamento e no Gabinete do Secretário de Estado da Administração Pública, que aguarda parecer. E, portanto, preparámos o projeto de portaria plurianual de ingressos e de promoções para o Corpo das Guardas Prisionais e entregue esse parecer tanto nos gabinetes, quer do Secretário de Estado da Administração Pública, quer no Gabinete do Secretário de Estado do Orçamento, que aguardamos resposta. E, portanto, neste momento, o Ministério da Justiça fez aquilo que está ao seu alcance relativamente às duas grandes reivindicações. Continuo a referir que sabemos que existem muito mais, mas pelo menos alguma coisa está a ser feita, e aguarda a aprovação dos Ministérios competentes relativamente a estas matérias. E isso que tenho para dizer, e naturalmente que tudo faremos, e neste momento ouvimos as várias instituições, nomeadamente sindicatos e associações, para recolhermos também a informação e fazermos chegar essa informação ao Ministério da Justiça. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Cumprimento escrupuloso do tempo, 4 minutos certinhos. Passava então a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, ao Sr. Deputado Carneiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Algumas das questões que eu considerava importantes já fui adiantando, mas de facto, agora numa vertente mais política e menos introdutória, nós olhamos para os estabelecimentos prisionais, as condições dos guardas prisionais e das pessoas que estão à guarda do Estado com muita preocupação, porque sentimos claramente que há um desinvestimento nesta área e apesar dos sucessivos alertas, o Estado, o Governo, não têm sabido dar resposta adequada, que não é este exemplo dos guardas prisionais e do sistema prisional como um todo, não é caso único na administração pública, como ainda há pouco referi a questão dos professores. Portanto, durante anos, enquanto o Governo pode adiar a tomada de decisões e deixar as pessoas completamente abandonadas, sem melhorar as suas condições, no caso dos guardas prisionais, estamos a falar das condições de trabalho, envolvendo a componente remuneratória, mas também a ambição de poderem evoluir na carreira, de serem avaliados numa lógica comparativa. Julgo que isso é absolutamente fundamental até para criar ânimo e estímulo. E não é isso que vemos. Portanto, haverá documentos que estão em elaboração, mas esses documentos que estão em elaboração vão tardando e o tempo vai passando, e enquanto passa, pronto, vai-se usando o dinheiro do Estado às tantas noutros recursos, como injeção nos bancos ou noutra coisa qualquer, muitas das vezes mal gasto, e tudo isto fica para trás. E, portanto, há uma falta de prioridade da parte do Governo que é clamorosa e que deve merecer a nossa censura. E, portanto, eu devo colocar, até a propósito daquilo que disse, uma questão que fiquei aqui com uma pulga atrás da orelha, que é se quando os senhores deputados deste grupo, desta subcomissão, se dirigiram a Ponta Delgada, se por acaso houve um milagroso reforço de guardas prisionais nesse dia, por exemplo, não sei se tem conhecimento disso ou não, mas se houve. E acolho com muita satisfação a sua sugestão de fazermos visitas sem pré-aviso. Os deputados têm isso, temos um cartãozinho, entramos onde quisermos dentro dos organismos do Estado e às tantas é mesmo isso que vamos fazer, porque quando vamos combinados existe este tapar de olhos, não é? Vamos pôr tudo mais bonito, vamos pintar umas paredes, vamos pôr uns guardas prisionais adicionais, quer dizer, às tantas temos mesmo que o fazer, porque nós queremos ver a realidade, nós não queremos ver uma realidade que não existe ou que não existe todos os dias. Depois também uma pergunta que gostava de colocar tem a ver com o encerramento dos estabelecimentos prisionais e a abertura de novos, também promessas, que, enfim, vamos assistindo. E há aqui uma coisa que eu tenho que ouvir também a vossa posição sobre isso, que é, se existirem estabelecimentos prisionais que têm que ser encerrados por falta de condições, o que é que vai acontecer a esses guardas prisionais? Eles vão ser transferidos para novos estabelecimentos. Ora, esses novos estabelecimentos não ficam exatamente ao lado do estabelecimento anterior, não é? Portanto, há conversas, abordagens por parte do Governo relativamente ao modo como podem reenquadrar estas pessoas, ou elas vão ser forçadas com os seus parcos salários a suportar também agora custos de transporte? Trabalhavam, por exemplo, aqui em Lisboa, agora vão para a margem sul, por exemplo, tendo que atravessar a ponte ou qualquer coisa do género, ou noutro sítio. Como é que isto anda? Portanto, o que é que se sabe sobre isto? Qual é o vosso posicionamento sobre estas questões? E depois, para terminar, também há aqui uma pergunta que eu tenho que fazer, que é, sabemos que
há falta de reforço de quadros dos guardas prisionais, num contexto em que os que existem já não são suficientes. E, portanto, eu pergunto quando é que chegamos então ao ponto de ruptura. Qual é o ponto de ruptura? Nós já sabemos que muitas das vezes, até por causa da questão da violência que referiu, etc., temos aqui preocupações que já nascem pelo facto de haver poucos guardas prisionais. Mas eu pergunto qual é o número a partir do qual tudo isto começa a ruir e essa paz social que deveríamos garantir, enfim, fica colocada completamente em causa. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passei então agora a palavra à Sra. Deputada do PCP, Alma Rivera. Peço desculpa, sim, tem razão. Pois, tem razão. Isto era outros hábitos. Passava então a palavra ao Sr. Deputado do Chega, Pedro Pinto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Presidente do Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional, Júlio Rebelo. Bom, é importante esta audição e é importante tudo o que temos dito aqui. E eu tenho que fazer uma nota prévia, porque eu aprecio muito o Sr. Deputado Francisco Oliveira, do Partido Socialista, porque faz um esforço enorme, não é a primeira vez que o faz, um esforço enorme para tentar dizer que alguma coisa tem sido feita na justiça em Portugal. O que não é verdade. Ele próprio sabe que não é verdade, que é um homem sério, nós sabemos que é um homem sério, percebo o esforço que faz para tentar dizer que alguma coisa tem sido feita, mas ninguém sente isso. Se perguntar ao Sindicato da Guarda Prisional, eles próprios sabem que ninguém sente isso que acabou de dizer. Porque o Sr. Deputado sabe tão bem como eu, com um subsídio de risco de 100 euros, certamente não iria para a Guarda Prisional, nem para a PSP, nem para a GNR. Isso era uma coisa que certamente não faria. Disse também que entraram 136 novos guardas prisionais. O que não disse foi quantos é que saíram. E é importante nos números, nós não jogarmos com os números. Dizer a verdade às pessoas. Entraram 136, sim senhora. Quantos saíram? É isso que nós temos que dizer. Mas entrando também no tema que estamos aqui a referir-nos, existe uma grande falta de atratividade da carreira de guarda prisional. Esta é a realidade. E não só de guarda prisional, como das outras forças de segurança, que existe uma falta de atratividade da carreira. Os sucessivos governos, como já ouvimos aqui e bem, não têm sido capazes de combater essa falta de atratividade. Faltam condições de trabalho, verdade. Os salários são miseráveis. E se compararmos os salários com as indenizações verdadeiramente pornográficas que temos visto em alguns grupos que têm havido ultimamente, então nem vamos falar sobre isso. E depois também há as agressões aos guardas prisionais. Até novembro de 2022 já havia 53 agressões documentadas a guardas prisionais. Isto é gravíssimo. Estamos a falar de estabelecimentos prisionais, onde os guardas prisionais são agredidos. E depois, o que é que a sociedade, e nós, deputados, somos culpados disso também, o que é que nós dizemos? Não, coitadinhos dos reclusos. Ou seja, chegamos aqui a uma altura em que os reclusos parece que têm mais direitos do que os guardas prisionais ou do que as outras forças de segurança. E isso é uma coisa que não se compreende e nós temos batido muito neste assunto. Sente-se em Portugal que as forças de segurança não são protegidas. Sente-se claramente. Existe uma grande falta de respeito pelos polícias e pelos guardas. E depois, se nós entrarmos bem e pensarmos o que é que nos faria ir para as forças de segurança, quer para os guardas prisionais, quer para a PSP ou para a GNR, o que é que nos faria? Qual é que seria o atrativo? Há 20 anos que não progridem na carreira. Por isso é que os concursos, cada vez menos gente concorre para a Guarda Prisional. Esta é que é a grande realidade. E nós não podemos andar aqui a ocultar os temas ou a ser politicamente correto, não falar nisto. Temos que falar, temos que ir ao cerne da questão. O cerne da questão é, neste momento, não existe atratividade nas forças de segurança. É o ponto principal. E nenhum dos governos tem conseguido combater isso. E isto é de veras importante. E falou, eu acho que a frase-chave desta audiência será aquela que disse há pouco. Só não existem mais problemas porque os reclusos não querem. Isto é gravíssimo. Mas é, infelizmente, a realidade do que acontece em Portugal. Não existem mais problemas em Portugal, nas nossas cadeias, porque os reclusos não querem. E estamos a falar da segurança dos estabelecimentos prisionais que está em risco. É verdade. Estamos a falar de uma segurança que está em risco, e a segurança até de todos os portugueses que está em risco. Faltam meios humanos. Tem que entrar mais gente, mas temos que criar uma atração na carreira para entrar mais gente para os guardas prisionais. Se nós formos ver as viaturas, e aquilo que eu há pouco estava a ouvir, e se isto não fosse um assunto tão sério, até dava vontade de rir. Mas é verdade, as viaturas são do tempo da União Soviética. Ainda existia na União Soviética quando estas viaturas foram compradas para os estabelecimentos prisionais. Pelo amor de Deus, onde é que nós chegamos? Investe-se em tudo. Investe-se na TAP o dinheiro que se investe. Investe no novo banco o dinheiro que se investe. Meu Deus, então na segurança do nosso país. Então nos estabelecimentos prisionais. É que não é só dar condições, e é muito bonito nós chegarmos aqui, os direitos humanos, temos de dar condições aos reclusos. Sim, e a quem lá trabalha?
E aos guardas prisionais que lá trabalham e que dão a cara todos os dias com os reclusos que lá estão, que arriscam a vida todos os dias. É esses que nós temos que criar condições também para que exerçam a sua função. Vivemos num país onde o Estado está obsoleto, esta justiça está obsoleta e infelizmente, temos uma Ministra da Justiça que não consegue combater nada. O que ela faz a conversa que fez há pouco o Sr. Deputado Francisco Oliveira. Foi, estamos a fazer isto, estamos a fazer aquilo, temos construído aqui. Mas construído o quê? Mas não tem construído nada. Eu quero arranjar uma parede, não tenho um bocadinho de massa na parede, um bocadinho de cimento. Pelo amor de Deus, fazer uma pintura na parede. Não, isso não é resolver os problemas dos estabelecimentos prisionais. Temos de ser sérios e temos que dizer a verdade. E essa é que é a grande questão. Eu há pouco ouvi o Sr. Deputado o Carneiro e disse bem, que parece que, até respondendo ao que disse o Júlio Rebelo, parece que existe, quando nós vamos fazer uma visita a um estabelecimento prisional, que existe um reforço de meios e aquilo está tudo limpinho, está tudo bem. Faz lembrar quando o Sr. Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, agora ultimamente tem andado nos hospitais em Portugal, onde os doentes são as macas e são metidos dentro dos gabinetes para quando lá chegue ele e as televisões, para que isso não se veja. Portanto, isso não acontece só, infelizmente, nos estabelecimentos prisionais. E termino, Sra. Presidente, com uma pergunta muito simples e é aquela que mais nos preocupa. Se tem havido ou não conversas para resolver estes problemas entre o sindicato e os diversos sindicatos, neste caso o que aqui representa, e o Ministério da Justiça. Muito obrigado. Muito obrigada. Passava então a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, do município de Vila Guarda. Obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão Diretiva do Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional. Cumprimentar também os restantes deputados. Agradecer a sua exposição inicial, dizer que acompanhamos algumas das preocupações que manifestou. A Iniciativa Liberal já reconheceu que, por diversas vezes, que Portugal tem vários e preocupantes problemas no seu sistema prisional, que impedem, e como referiu, os princípios da reintegração e da prevenção especial. Sabemos também da degradação dos estabelecimentos prisionais, que são condições. Muitos destes estabelecimentos encontram-se em condições desumanas e degradantes. Nós próprios tivemos já a oportunidade de visitar um destes estabelecimentos e percebemos o porquê de sermos tantas vezes condenados pelo Tribunal Europeu por condições desumanas e degradantes nos nossos estabelecimentos prisionais e, efetivamente, estas condições impedem efetivamente a ressocialização dos nossos reclusos, que é um dos princípios do nosso Estado de Direito e que não está a ser cumprido. Reconhecemos também o papel muito importante dos guardas prisionais, que são, não mais que muitas vezes, são sempre a voz e os interlocutores entre os reclusos e o meio prisional, e só com uma justa valorização vossa destes profissionais e com uma boa gestão dos estabelecimentos prisionais é que poderemos conferir dignidade não só aos nossos reclusos, mas também a vocês enquanto profissionais. Por isso mesmo vou fazer um conjunto de perguntas, ao contrário do que aqui do meu deputado, deputado Chega, que aproveitou para proclamar e pouco se preocupou em fazer perguntas. Vou fazer perguntas concretas para tentarmos chegar aqui a uma conclusão. Especificamente, e na vossa opinião, que reformas de fundo é que necessita o parque prisional e a organização do sistema penitenciário? Que medidas é que encaram como necessárias no que toca às vossas funções para potenciar a melhoria do meio prisional, não só para os reclusos, mas especialmente para os guardas prisionais? Na linha do que foi exposto, quais são as principais questões que consideram que impedem a adequada valorização da carreira do guarda prisional? Perguntar também, e tendo em conta o que disse na sua intervenção inicial, como é que pode ser promovida a meritocracia na progressão da vossa carreira? E para terminar, dizer apenas que relativamente às agressões a forças e serviços às forças de segurança, esta é uma preocupação que a Iniciativa Liberal partilha, inclusivamente apresentamos um projeto de resolução no Parlamento que foi aprovado e no qual pretendemos precisamente que no RASI incluam dados e informações sobre as agressões, não só aos agentes da autoridade e às forças de segurança, precisamente para combatermos estes tipos de casos e arranjarmos estratégias para mitigar ou acabar com este tipo de questões. Obrigada. Muito obrigada. E agora sim, para terminar, dava a palavra à senhora deputada do PCP, Alma Rivera. Muito
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão Diretiva do Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional, agradecer também os esclarecimentos que já prestou, começar por dizer que aquilo que motivou o PCP a desencadear este processo de audições foi precisamente a noção de que havia uma situação de ruptura que não estava a ser reconhecida ou não estava a ser suficientemente conhecida para que se tomassem medidas. Nós apresentámos este requerimento no dia 28 de novembro, onde já se percebia que não ia haver soluções para os problemas do sistema prisional e para a reinserção social, porque nós também não dissociamos uma coisa da outra, ou seja, os objetivos de reinserção social, de prevenção da reincidência, etc., estão diretamente relacionados com as condições de quem trabalha no meio prisional. E, portanto, não é possível fazer essa dissociação e, por isso é que, prejudicando uma, prejudica-se a outra e o objetivo é, de facto, o mesmo. E, perante as soluções concretas, houve sempre recusa de as adotar, como sabem. Porque houve propostas, por exemplo, para a progressão, para a categoria de guarda principal, houve propostas de valorização, enfim, houve todo um conjunto de medidas concretas que foram recusadas. E perante uma recusa, a avaliação que temos que fazer são propostas desnecessárias? Não há dinheiro para nada? Chegamos à conclusão, olhando para a realidade, de que afinal não é assim, e que, efetivamente, não só elas são necessárias, como, efetivamente, existem condições financeiras para as implementar. Como sabem, nós também defendemos um estatuto próprio para o Corpo da Guarda Prisional, adequado às suas funções, e defendemos também que, do cômputo geral daquilo que são os estabelecimentos prisionais, se reforcem as outras componentes, nomeadamente do ponto de vista da saúde, do acompanhamento psicológico, enfim, tudo aquilo que, não havendo, também recai depois sobre o Corpo da Guarda Prisional. E aquilo que nos coloca aqui, de facto, é alarmante. E nós sabemos, porque o próprio Sr. Diretor-Geral da Reinserção Social colocou essa questão, dentro de 4, 5 anos, nem tanto, menos, 1/3 irá aposentar-se, e o que é que nós fazemos? Com 1/3 de guardas a menos, fazendo as contas com entradas que não são suficientes para suprir as saídas pela lei natural da vida e bem merecidas, e portanto não há possibilidade de manter isto assim, como não há possibilidade de manter isto assim noutras áreas também. Se fosse só, o problema se fosse ainda só nesta área, mas nem sequer é, ou seja, é um conjunto de falta de soluções e de perspectiva para o que vem a seguir. E aquilo que nos colocou aqui, de facto, é muito preocupante e tem que servir de alerta. Ou seja, não pode cair em saco roto, digamos assim, tem que ter uma consequência prática. Agora, não se vai reforçar os meios humanos se não houver atratividade da carreira. Isso, quer dizer, isso é limpinho, quer dizer, ninguém se vai colocar numa situação de perigosidade, de desgaste, de responsabilidade, se não tiver uma retribuição que seja compatível com as funções. E por isso é que não se consegue preencher os concursos das forças de segurança. Ora, ninguém aqui não sabe disto. Portanto, a pergunta que se coloca é o que é que impede, então, que haja uma solução? E não é, naturalmente, que não é ao sindicato que eu pergunto, faço esta pergunta, é uma pergunta, digamos, apenas com valor político, não é? E que procura instigar a ação, mas, efetivamente, nós não sabemos o que é que falta mais para que se faça aquilo que é preciso fazer e que passa forçosamente pela valorização das carreiras, valorização financeira, mas não só, de condições de trabalho. Isto leva-nos a uma outra coisa. É que quando nós temos, e é verdade, estabelecimentos prisionais muitíssimo degradados, também há quem trabalhe lá todos os dias e, portanto, efetivamente, também é prejudicado pelas condições de degradação e nós vimos, quer dizer, houve visitas em que isso foi possível também de confirmar. E a falta de material é também um elemento de perigosidade e dissuasor, digamos assim, da adesão à profissão. Portanto, há aqui um conjunto de elementos que, ao agravarem-se, vão agravando o problema da falta de efetivo. E, portanto, posto isto, só há uma solução, que é garantir condições dignas a quem trabalha, valorizar os que estão,
para continuarem, em primeiro lugar, e para se motivarem e para se conseguir reforçar o corpo. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora passava a palavra então ao Sr. Presidente do Sindicato para a intervenção final de 10 minutos e para a resposta às inúmeras questões que foram colocadas pelas senhoras e pelos senhores deputados. Mas ouviu-se aquilo que eu tinha dito? Mas eu posso repetir. Eu posso repetir. É melhor. Então, pronto. Pronto. Então, em relação aos edifícios, vemos que a tutela está a prometer muito, como sempre fez, e, no entanto, está a empurrar com a barriga. Portanto, vamos construindo novos EPs, vamos construindo novos pavilhões em estabelecimentos completamente obsoletos, onde o que nós precisamos é de estabelecimentos prisionais de raiz. Somos um país que tem 49 estabelecimentos prisionais. Nós resolvíamos a questão com 14 a 18 estabelecimentos prisionais, se realmente fossem construídos de raiz estabelecimentos para 2.000 homens. Não é? Porque depois, se o sistema for todo modernizado, o contingente de guardas consegue dar vazão a esse serviço. Em relação, e aqui ao à parte que me tinha dito do sindicato não pedir reuniões, eu posso responder de outra forma. A senhora Ministra já recebeu alguém que já lhe tinha pedido, que já tenha pedido reuniões? Quem? Segundo a informação, os dois, tanto o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional e a Associação Sindical dos Filhos do Corpo. Pela senhora Ministra? Não, pelo Sr. Pronto. Portanto, aqui a questão que se põe é, quando foi necessário chamar o Corpo de Guardas, chamaram para... Agora, se o Corpo de Guardas, a forma como o sindicato faz a sua defesa do Corpo de Guardas, pronto, eu penso que isso seja com o próprio sindicato e com os associados. Acredito que quando o sindicato quiser fazer reivindicações, vai ver isso. Porque o ADN deste sindicato não é bem o mesmo que os outros. Agora, eu penso que tenha respondido às perguntas que me fez. Pronto. Só não ficou gravado aquela coisa dos 20 anos. Já agora, uma vez que eu disse, era importante que ficasse aí gravado também. A parte dos? Dos 20 anos. Há 20 anos que houve.
Sim, pois, realmente há 20 anos que nós ouvimos essa parte que é... pronto. Não, mas fica bem, porque eu gostei também da intervenção que fez da sua parte. Portanto, há 20 anos, tenho 27 anos de serviço e há 20 anos que ouço isso. Vamos construir, vamos refazer. Já agora aqui uma parte, ainda bem que não passei para o outro, que disse que estão a sair do EPL. Eu aconselho a perguntar qual é a população reclusa neste momento no EPL. Se calhar vai ter uma surpresa que, em vez de diminuir, está a aumentar. Mas acho que essa questão devia ser posta, devia perguntar. Em relação às perguntas para resolver as questões, eu já respondi, penso, ao Dr. Pedro Pinto, a questão, portanto, nós não fomos ouvidos pela tutela e, portanto, as perguntas para resolver essas questões, nós vamos fazê-la quando reunirmos com a tutela, mas primeiro queremos reunir com os grupos parlamentares todos para sabermos ao certo qual é o apoio que o sindicato tem para a luta que vai começar a exercer. Em relação às reformas que são necessárias fazer nos serviços prisionais, essas reformas passariam pelo reforço do contingente de guardas, pela valorização da carreira e melhoria da aquisição de novas viaturas, modernização dos equipamentos, e a modernização das estruturas físicas dos próprios estabelecimentos. As medidas, as principais questões que impedem a progressão da carreira é uma questão, penso eu, que só a tutela poderá responder, porque nós não compreendemos como é que até agora continuamos sem haver concursos e sem haver progressões, porque sem haver concursos não há progressões. E assim a tutela consegue ir gerindo, gastando pouco. Só que esquece que isso é uma questão que vai fazer com que o Corpo de Guardas, como as outras forças, desmotive e, portanto, vai ser cada vez mais difícil fazer o serviço. A meritocracia dentro dos serviços, como na função pública em geral e no país, infelizmente, os valores morais deste país estão... Pronto, mas isso era outra questão, estávamos aqui a tarde toda. Não se valoriza a meritocracia, valoriza-se quem proteja quem está em cima dele, e isso faz com que poucos trabalhem para muitos. E as medidas que para impedir a agressão aos elementos do Corpo de Guardas, eu fiz aqui uma proposta, nem sei se o deveria ter feito, mas pronto, ficou feita a proposta. Realmente a lei tem que mudar, o próprio sistema jurídico dentro dos serviços prisionais também tem que mudar. Um recluso não pode agredir um guarda e ser punido por essa agressão 3 meses depois, ou 2 meses depois. Portanto, isso é uma situação que não pode acontecer. Ele tem que ficar, as medidas têm que ser feitas e o regulamento a lei tem que ser alterada de forma a que isso seja quase imediato, num período de, no máximo, 24 horas, num caso de uma agressão, seja verbal ou física, essa situação tem que acontecer logo, porque senão perde-se o efeito dessa punição. Penso que tenha respondido à maior parte das questões que me puseram. As minhas acho que não ficou nenhuma. Deixe-me ver, só aqui. A visita ao estabelecimento delegada, a abertura de novos estabelecimentos, como é que é a transição dos guardas de um estabelecimento para o outro. Exatamente. Falha. Pronto. O ponto de ruptura dos... não se sabe. Isso é uma questão que depende, vamos pôr aqui uma situação, depende de onde essa ruptura vai aparecer. Neste momento, o Corpo de Guardas não tem elementos suficientes para garantir a segurança da forma como nós, guardas, queremos que ela seja feita. Portanto, nós estamos a remediar a segurança que existe nos estabelecimentos. Portanto, quando houver uma situação mais grave, se for um estabelecimento central,
por exemplo, se for num EPL, ou se for no Linhó, no Pinheiro da Cruz, ou assim, essa situação vai ter de certeza absoluta um impacto muito maior em termos sociais. E, nesse caso, poderá acontecer muito mais rápido, por exemplo, numa regional. Portanto, neste momento, os guardas não são suficientes para garantir a segurança da forma como ela deveria realmente ser feita. Nós estamos a remediar a segurança. Em relação à visita aos estabelecimentos, em Ponta Delgada foram chamados guardas que estavam de folga. Isso é conhecido, pronto, não vale a pena estar aqui a tapar os olhos com uma peneira, portanto, os guardas que estavam de folga, mas isto é recorrente. Quando há visita de alguém, nem é preciso uma comissão, quando há visita de alguém a algum EP, são sempre convocados guardas que estão de folga para vir fazer e preencher as vagas, portanto, para preencher todos aquele caminho que já se sabe de antemão que as pessoas vão preencher, esse caminho fica cheio de guardas. Os postos são todos preenchidos, os guardas estão todos bonitinhos, com as melhores fardas que eles têm, essa coisinha toda, pronto, que é típico, e, portanto, isso é o que acontece normalmente. Portanto, por isso é que eu disse que o ideal é visitar sem avisar, e depois aí realmente vão ver como é que funciona. E a transferência dos guardas de uns locais para os outros. Portanto, isso é uma situação que depende da... Portanto, por exemplo, se for aberto na zona da Grande Lisboa, portanto, a moça não seria muito grande, porque os guardas que trabalham em Lisboa ficariam em Lisboa também. Mas, por exemplo, fosse na zona da Beira Alta ou Beira Baixa, portanto, os guardas teriam que se deslocar 40, 50, 60 km, aqueles dois estabelecimentos fechavam e iriam para esse. Isso realmente, em termos familiares, guardas que esperaram às vezes 15, 18 anos para ir para aquele estabelecimento para estar junto da família, não é? Não, aí vão voltar ao tempo quando entraram para guardas, em que a idade já não é a mesma e vão ter que andar a fazer piscinas, andam com a casa às costas, precisamente para poder ir trabalhar todos os dias. Muito obrigada. Gostaria de agradecer uma vez mais, em nome da subcomissão, a sua disponibilidade para cá estar e para voltar a responder às questões que foram colocadas da parte das senhoras e senhores deputados. Também aproveitar a oportunidade para, uma vez mais, reiterar o objetivo desta subcomissão, que é mesmo se dedicar às questões dos assuntos prisionais e da reinserção social, e sempre que o sindicato queira fazer chegar algum documento, queira voltar a ser ouvido por esta subcomissão, pode fazê-lo, basta remeter-nos um e-mail ou um comunicado por escrito, porque realmente o objetivo da constituição desta subcomissão foi esse mesmo, de fazer um levantamento da realidade do sistema prisional em todo o país. E, portanto, nós estamos aqui, todas as senhoras e senhores deputados que compõem esta subcomissão estão aqui precisamente com esse objetivo e por isso, aproveitem este canal de comunicação com o Parlamento para também poderem fazer-nos chegar aquelas que são as vossas principais preocupações e reivindicações. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença cá. Obrigada.